Já imaginou caminhar ao lado de Jesus e ouvir da própria boca dele as palavras que mudam destinos? Cada frase simples, cada gesto de amor e cada ordem firme continha um poder que atravessou séculos e ainda transforma vidas. O Evangelho não é apenas história antiga, é manual vivo para o coração humano. Jesus não veio trazer regras secas, mas lições que alcançam mente, corpo e alma. São princípios que curam feridas, restauram famílias, fortalecem fé e iluminam caminhos. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em 35 lições preciosas ensinadas por Cristo. Elas não estão organizadas como mandamentos frios, mas como convites calorosos a uma vida transformada. Do amor a Deus até o envio missionário, do perdão diário até a dependência absoluta, cada ensinamento toca áreas profundas da nossa existência. E o mais surpreendente, todas essas verdades não são peso, mas liberdade. Prepare-se para uma jornada que começa no coração e se espalha para cada decisão, cada relacionamento, cada detalhe da vida. Se você deseja uma fé viva, prática e enraizada no próprio Cristo, esse é o momento de abrir os ouvidos e deixar a voz dele ecoar. Porque não são palavras humanas que vamos ouvir, mas o eco eterno de quem disse: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão." Mateus 24:35. Antes de qualquer doutrina, antes de qualquer tradição, há uma pessoa que divide a história ao meio: Jesus de Nazaré. Ele não é apenas um mestre genial, mas o Filho de Deus que entrou em nosso tempo para reconciliar o céu e a terra. João 3,16. Viveu sem pecado, caminhou entre enfermos e marginalizados e ensinou com autoridade que atravessa séculos. Sua cruz não foi um acidente, foi missão. Sua ressurreição não foi metáfora, foi vitória. E é nessa vitória que começamos esta jornada de 35 lições que não são ideias, são vida colocada em prática. Seguir Jesus não é aderir a um clube religioso, é um relacionamento vivo com aquele que diz: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida." João 14,6. Relacionamento tem conversa, ajuste de rota, abraço e correção. Por isso, cada ensinamento dele toca nossas decisões diárias. Como lidamos com ansiedade, dinheiro, perdão, propósito. Quando Jesus ocupa o primeiro lugar, o resto encontra o seu. E quando ele não ocupa, tudo fica fora do eixo, por mais bonito que pareça. Este vídeo é um mapa de estrada. A gente vai sair do básico, amar a Deus e o próximo, e caminhar por terrenos desafiadores. Perdoar continuamente, orar no secreto, amar inimigos, viver sem ansiedade, esperar o tempo do Pai. Parece muito? É mesmo. Mas cada passo é sustentado pela graça. Deus nunca pede sem capacitar. Por isso, peça hoje: Senhor, abre meus olhos para ver o que preciso mudar e me dá coragem para obedecer. Se você já tentou melhorar sozinho e cansou, respira. O Evangelho não é uma corrida de mérito. É boa notícia para gente real, com limites reais, que recebe poder real do Espírito Santo. Atos 1:8. Discípulos não são pessoas perfeitas, são pessoas apegadas a Cristo. Ele poda, limpa, redireciona, mas nunca abandona. João 15:1-5. E é nesse apego que a vida floresce, mesmo quando por fora tudo parece podado. Enquanto avançamos, guarde uma chave. Jesus trabalha de dentro para fora. Ele cura a raiz para depois transformar o fruto. O Sermão do Monte mostra isso. Antes de falar de práticas visíveis, ele fala de coração humilde, manso, limpo. Mateus 5. Não adianta trocar hábitos se o coração segue intocado. Então, à medida que cada lição aparecer, pergunte: o que precisa nascer ou morrer aqui dentro para isso ser verdade em mim? Outra chave é o tempo. Jesus tinha um senso perfeito de ainda não, e chegou a hora. João 2:4. A nossa pressa esmaga processos que o Pai usa para nos amadurecer.
Por isso, algumas lições vão cutucar sua agenda, sua ansiedade, sua fome de resultado. Não rejeite o forno, o ouro só brilha depois do fogo certo. A poda dói, mas prepara a colheita. A espera parece silêncio, mas costuma ser treinamento. Por fim, lembre que cada verdade aqui não é peso, é convite. Convite a viver leve, porque o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Ele não veio esmagar cana quebrada, veio reerguer. Não veio apagar pavio fumegante, veio reacender. Se você se sente fraco, está no ponto ideal para começar. Abra a mente, exponha o coração e vamos juntos às lições que moldam caráter e mudam destino. Amar e obedecer a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Não é sentimento passageiro, é centralidade. É reorganizar sonhos, agenda e finanças a partir de Deus. É mente rendida, emoções curadas e vontade submetida. Quem põe Deus no topo, vê o resto encontrar lugar. Esse amor vira lente para decisões difíceis, colchão nas quedas e trilho nas dúvidas. Amar é obedecer com alegria, mesmo quando dói. O segundo mandamento é a prova de fogo do primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Amar o próximo não é romantismo, é renúncia diária. Perdoar quando o ego pede troco, ouvir quando a pressa quer calar, acolher quando o cansaço pede distância. Sem o Espírito, a gente até tenta, mas esgota. Com o Espírito, o amor vira testemunho que não cabe numa legenda. Ele derrama em nós o que pede de nós, para que ninguém se glorie e para que Cristo apareça. 70 vezes 7 não é conta de matemática, é cultura do céu. Mateus 18, 22. Perdoar não absolve o erro, liberta o coração. A mágoa acorrenta, o perdão quebra a corrente. Às vezes, o outro nem muda, mas você muda, volta a respirar, volta a sorrir, volta a andar. O perdão não é amnésia, é decisão sustentada pela graça. Quando lembranças doem, você decide de novo. Eu entrego a justiça de Deus, e a alma vai cicatrizando. No reino, grande é quem se abaixa. Mateus 18, 4. Criança confia, pergunta, aprende sem pose. Humildade não é se diminuir, é reconhecer limites e depender do Pai. Orgulho pede palco, discípulo pede direção. Quando o coração desce, Deus exalta no tempo certo. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Quer crescer? Volte ao lugar de aprendiz. Quem se faz ensinável se torna transformável. A vida fica caótica quando o secundário vira principal. Jesus reposiciona. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Isso atinge nossa forma de trabalhar, planejar, poupar, sonhar. Não é convite à irresponsabilidade, é cura da ansiedade. Quando a vontade do Pai é o norte, as decisões ganham sabedoria e o coração, paz. Prioridade correta é economia de lágrimas. Agora costura tudo. Amar a Deus redefine o eixo. Amar o próximo mostra se o eixo girou. Perdoar limpa a estrada. Humildade mantém o volante firme. Buscar o reino dá o destino. Quer praticar? Ajuste sua agenda para um tempo diário com Deus. Liste nomes para liberar perdão em oração. Peça ao Espírito um ato concreto de amor por alguém difícil. Revise metas do mês à luz do reino. Pequenas decisões constroem grandes rotas. Olhe para Jesus. Amou o Pai, amou gente ferida, perdoou carrascos, foi manso, viveu centrado no reino. Olhe para a igreja primitiva. Simplicidade, partilha, perdão, poder. Atos 2, 42, 47. Essa trilha é possível porque o próprio Cristo vive em nós. Gálatas 2, 20. Oremos. Pai, toma o primeiro lugar. Ensina-me a amar como tu amas, a perdoar como fui perdoado, a andar humilde e a buscar teu reino antes de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Viver com justiça e misericórdia. Jesus foi claro.
Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7:1. O julgamento precipitado é a armadilha que revela mais sobre quem aponta do que sobre quem é apontado. Quando medimos os outros com dureza, esquecemos nossas próprias falhas. O Evangelho não nos chama a fechar os olhos para o erro, mas a corrigir com graça, lembrando que só Deus é juiz perfeito. A misericórdia abre caminhos onde a crítica ergue muros. E ao escolher misericórdia, experimentamos a leveza da graça em nós mesmos. A oração é a respiração da alma, mas não uma encenação. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em secreto. Mateus 6:6. Jesus nos ensina que a oração verdadeira não é feita para impressionar, mas para se conectar. Não são frases repetidas, são palavras que brotam do íntimo. Quem ora assim encontra consolo, direção e força. Mesmo no silêncio, o coração sente a presença de Deus. É no secreto que o Pai se revela, e é nesse encontro que a fé se fortalece. Amar os inimigos é uma das ordens mais desafiadoras. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Esse mandamento vai contra a nossa lógica humana, mas traduz o coração de Cristo. Ele orou na cruz por aqueles que o crucificavam. Amar quem nos fere não é aceitar injustiça, mas responder com graça em vez de vingança. Esse amor não nasce da carne, nasce do Espírito. E quando o praticamos, quebramos ciclos de ódio e inauguramos ambientes de reconciliação que só o céu pode gerar. Quando Jesus fala sobre dar, ele corta o orgulho pela raiz. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Mateus 6:3. Generosidade no reino não é autopromoção, é amor em ação. Dar em segredo é sinal de coração livre de vaidade. Quem entende que tudo vem de Deus, reparte sem medo, porque sabe que a fonte não se esgota. Generosidade silenciosa é testemunho poderoso. Não busca aplauso humano, mas agrada ao Pai, que vê em secreto, e Ele promete recompensar em abundância. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5:14. Essa afirmação não é elogio, é missão. Ser luz é refletir Cristo em palavras e atitudes, iluminando ambientes escuros com esperança e verdade. Onde há luz, há direção e segurança. O cristão não foi chamado para se esconder, mas para brilhar em meio às trevas. Isso não significa perfeição, significa permitir que a presença de Deus resplandeça, mesmo em nossa fraqueza. A cada passo com Cristo, a luz se torna mais clara. Essas 5 lições se entrelaçam como fios de uma mesma rede. Não julgar abre espaço para a misericórdia. A oração sustenta esse espírito em secreto. Amar inimigos quebra o ciclo de ódio. Generosidade em silêncio revela confiança no Pai. Ser luz mostra ao mundo que Cristo está vivo em nós. Cada uma dessas práticas revela um aspecto do caráter de Jesus, e juntas formam um estilo de vida que contrasta com a cultura da autopromoção, da pressa e da dureza. Na prática, é um chamado diário. Antes de julgar, escolha compreender. Antes de exibir, escolha servir em segredo. Antes de guardar rancor, escolha orar. Antes de reclamar da escuridão, acenda a luz que você carrega. É assim que o Evangelho deixa de ser discurso e vira testemunho. A misericórdia praticada, a oração sincera, o amor ao inimigo, a generosidade discreta e a luz visível não apenas nos moldam, mas também transformam o ambiente à nossa volta. Onde essas lições florescem, o mundo sente o impacto do reino de Deus, obediência e fé prática. Jesus deixou claro: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. A obediência não nasce do medo, mas do amor. Quando alguém ama, deseja agradar, deseja ouvir e seguir. Os mandamentos deixam de ser peso e se tornam caminho de vida. Não é um conjunto de regras frias, mas uma forma de permanecer alinhado ao coração do Pai.
Cada ato de obediência é resposta de gratidão por tudo o que ele já fez. Amar e obedecer andam de mãos dadas, inseparáveis. A fé é como um grão de mostarda, Mateus 17:20, nos ensina que não importa o tamanho, mas a essência. Um grão é pequeno, quase insignificante, mas quando plantado cresce e se torna árvore. Assim é a fé genuína, pequena no início, mas capaz de mover montanhas porque está colocada na pessoa certa, Deus. Muitas vezes olhamos para a fé como algo grandioso, mas Jesus valoriza a simplicidade de quem confia mesmo sem entender. É essa confiança que abre portas e rompe barreiras. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus 6:25. Esse é um dos convites mais libertadores de Jesus. A ansiedade nasce quando tentamos controlar o que só Deus pode governar. Ele nos lembra que o Pai alimenta os pássaros e veste os lírios, quanto mais cuidará de nós. Viver sem ansiedade não significa descuido, mas entrega. É escolher descansar no cuidado do Pai, mesmo quando não vemos solução. Cada dia traz o seu mal, mas também traz a sua porção de graça. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10:45. Essa declaração muda toda a lógica de poder e grandeza. Jesus lavou os pés dos discípulos e nos mostrou que a verdadeira liderança é serviço. Servir é colocar o outro acima de si mesmo, não por inferioridade, mas por amor. É escolher compaixão em vez de reconhecimento. O mundo corre atrás de status, mas no reino de Deus, o maior é aquele que se faz servo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade não é um conceito abstrato, é uma pessoa, Jesus. Ele é a luz que revela enganos, desmascara a hipocrisia e cura feridas profundas. Andar em verdade é alinhar palavras e atitudes com o que cremos. A verdade pode incomodar, mas sempre transforma. Quando escolhemos a mentira, nos tornamos escravos. Quando escolhemos a verdade, experimentamos liberdade interior. Cristo é a verdade que liberta de dentro para fora. Essas lições não são isoladas, mas formam um mosaico. Obedecer com amor dá direção. Ter fé como grão de mostarda nos impulsiona. Viver sem ansiedade nos dá paz. Servir revela a essência do reino. Andar em verdade nos mantém firmes. Juntas, elas criam um estilo de vida que desafia o sistema do mundo. Em cada uma delas, Jesus nos chama a uma prática diária que transforma o coração e testemunha a glória de Deus. Na caminhada cristã, viver essas verdades é mais do que disciplina, é dependência. Cada mandamento guardado é fruto do amor derramado. Cada ato de fé é sustentado pelo Espírito. Cada dia sem ansiedade é sustentado pela confiança no Pai. Cada serviço realizado é reflexo do próprio Cristo em nós. Cada passo, na verdade, é luz que brilha em meio às trevas. E assim, de forma prática, nossa fé deixa de ser apenas palavras e se torna vida em movimento diante do mundo, verdade e permanência. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João 15:4. Esse convite de Jesus não é para um momento, é para uma vida inteira. Permanecer é mais do que acreditar, é se manter conectado à fonte da vida em cada dia, em cada decisão. Assim como o ramo não pode dar fruto se não estiver na videira, nós também não podemos frutificar longe de Cristo. Quando permanecemos nele, recebemos força, paz e sabedoria para atravessar qualquer situação. Essa união constante é o segredo da vida cristã. Diante do medo, Jesus declarou: "Não temas, crê somente." Marcos 5:36. O medo paralisa, a fé liberta. Crer somente não significa ignorar a realidade, mas encarar as circunstâncias com os olhos de Deus. É lembrar que mesmo nas tempestades, Jesus continua no barco. O medo sussurra que tudo acabou, mas a fé lembra que Cristo tem a última palavra.
A cada passo de confiança, o coração descobre que Deus é maior do que qualquer ameaça. Vós sois o sal da terra. Mateus 5,13. O sal preserva, dá sabor e impede a corrupção. Da mesma forma, o cristão é chamado a influenciar e transformar o ambiente em que vive. Nossa presença deve impedir que valores se percam e deve acrescentar sabor à vida, com esperança, verdade e compaixão. Quando perdemos nossa essência, deixamos de cumprir nossa missão. Mas quando permanecemos fiéis a Cristo, nos tornamos instrumentos que marcam o mundo com autenticidade. Jesus também disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5,6. Essa fome não é por vingança, mas pela vontade de Deus sendo feita na terra. É desejar que a verdade governe famílias, sociedades e corações. Quem busca essa justiça não se contenta com a aparência de religiosidade, mas deseja transformação real. E Deus promete saciar essa fome, porque Ele mesmo é a fonte da verdadeira justiça. No Getsêmani, Jesus alertou os discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Vigiar é estar atento ao coração, às distrações e às armadilhas do pecado. Orar é buscar força e direção para resistir. Quando deixamos de vigiar, caímos sem perceber. Quando deixamos de orar, nos tornamos frágeis diante da batalha espiritual. Mas quando unimos vigilância e oração, permanecemos firmes e sensíveis à voz do Espírito. Essas lições formam uma rede de proteção e crescimento. Permanecer em Cristo nos dá raiz. Crer em vez de temer nos dá coragem. Ser sal da terra nos dá missão. Buscar a justiça nos dá propósito. Vigiar e orar nos dá discernimento. Juntas, elas nos tornam discípulos estáveis em meio ao caos do mundo. Não são apenas práticas religiosas, são expressões vivas da vida de Cristo em nós. Colocar essas verdades em prática exige constância. É acordar e escolher permanecer. É enfrentar o medo e optar pela fé. É viver cada dia com a consciência de que somos sal e que nossa influência importa. É manter o coração faminto pela justiça de Deus em todas as áreas. É vigiar pensamentos, atitudes e ambientes, sustentando tudo em oração. Essa disciplina espiritual não nos aprisiona, mas nos liberta, porque nos coloca sob a presença contínua de Cristo. Justiça e vigilância. Jesus sempre enxergou o valor onde a sociedade via rejeição. Ele tocou leprosos, defendeu a mulher adúltera, conversou com samaritanos e chamou publicanos à mudança. Reconhecer o valor de cada pessoa é herdar o olhar do Mestre, que não se prende a aparências nem a passados, mas vê o coração. Quando tratamos cada vida com dignidade, revelamos o caráter de Deus que não exclui, mas acolhe. Amar o próximo para Cristo era mais do que mandamento, era prática diária. O vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mateus 6,32. Confiar na providência divina é descansar no cuidado de um Deus que conhece cada detalhe. Ele alimenta os pássaros e veste os lírios do campo, quanto mais cuidará de nós. Muitas vezes a ansiedade nos rouba a paz, mas Jesus lembra que não estamos sozinhos. Cada recurso vem do Pai, cada resposta vem no tempo certo. Quem confia descansa, mesmo diante da escassez. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Ser pacificador não é apenas evitar conflitos, mas levar reconciliação onde há divisão. É ser ponte quando tudo aponta para a separação. O pacificador não alimenta fofoca nem rancor, mas lança sementes de perdão e compreensão. Ele imita o coração do Pai, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Viver como pacificador é viver como herdeiro legítimo do reino, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6,21.
Jesus nos alerta sobre o perigo de prender nossa segurança às riquezas. O problema não é possuir bens, mas ser possuído por eles. Tesouros terrenos são passageiros, mas tesouros celestiais permanecem. Colocar o coração no que é eterno nos protege de viver para o acúmulo. O verdadeiro tesouro está em Deus, e nele encontramos paz que dinheiro nenhum pode comprar. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15:16. A vida cristã não é apenas receber, mas frutificar. Os frutos que permanecem são aqueles produzidos pelo Espírito: amor, paciência, bondade, domínio próprio. É o caráter moldado que influencia vidas e glorifica a Deus. Fruto passageiro é vaidade, fruto eterno é legado. Quando permanecemos em Cristo, nos tornamos árvores frutíferas que abençoam gerações. Essas lições se complementam de forma poderosa. Valorizar cada pessoa nos torna reflexo da graça. Confiar na providência divina nos dá paz. Ser pacificador revela a filiação com Deus. Desapegar das riquezas liberta o coração. Frutificar com consistência transforma ambientes e deixa marcas eternas. Cada uma delas é prática diária que revela ao mundo o reino que não passa. Na prática, isso significa olhar ao redor com os olhos de Cristo, descansar no cuidado do Pai, buscar reconciliar em vez de dividir, colocar o coração no céu e investir em frutos que resistem ao tempo. Essa é a vigilância que nos mantém firmes e essa é a justiça que o reino deseja. Viver assim não é teoria, é estilo de vida que fala mais alto do que qualquer discurso. Paz, desapego e frutos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20:21. Jesus deixa claro que ninguém está aqui por acaso. Ele foi enviado com missão divina e também nos envia com propósito. Viver com propósito é acordar cada dia sabendo que há algo maior do que apenas sobreviver. É servir, influenciar, brilhar onde Deus nos planta. Essa consciência dá sentido até aos detalhes simples, porque tudo se torna parte do plano do céu. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. O coração limpo é marca de quem busca comunhão verdadeira. Não se trata de aparência ou religiosidade, mas de um interior sincero, sem malícia, sem máscaras. Essa pureza nasce do arrependimento e é sustentada pela graça. Quando o coração é limpo, os olhos enxergam mais longe, o ouvido espiritual escuta melhor e a alma descansa na presença de Deus. Pureza não é perfeição, é sinceridade diante do Pai. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Jesus nos lembra que misericórdia é mão dupla. Quem recebe graça deve estender graça. Ter misericórdia é enxergar a dor do outro e agir para aliviar, mesmo quando não é merecido. É oferecer perdão, compaixão e ajuda, lembrando de como o próprio Deus nos alcançou. A misericórdia quebra a frieza, reconstrói relações e planta sementes de restauração que florescem no tempo certo. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Mateus 7:24. Agir com sabedoria espiritual é mais do que entender, é viver o que se ouviu, é construir a casa sobre a rocha firme da palavra. Quando as tempestades chegam, e elas sempre chegam, quem praticou permanece em pé. A sabedoria que vem do alto guia escolhas, fortalece em crises e molda caráter. Não é astúcia humana, é discernimento espiritual. Ainda não é chegada a minha hora. João 2:4. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, viveu com plena consciência do tempo certo. Ele nunca se apressou, nunca atrasou. Obedeceu ao Pai em cada passo. Esperar o tempo de Deus é lição difícil, porque nossa ansiedade quer atalhos, mas o processo de esperar molda mais do que o resultado final. Quando confiamos no relógio do céu, descobrimos que a espera nunca é perda, é preparação. Essas 5 lições se complementam como degraus. Propósito,
dá a direção. Pureza abre visão. Misericórdia constrói relações. Sabedoria sustenta a caminhada. Esperar o tempo de Deus molda o caráter. Todas juntas criam vida sólida, capaz de enfrentar provações sem perder o rumo. São escolhas diárias que nos alinham com o plano eterno. Na prática, é viver com consciência de missão, cuidar do coração, estender misericórdia, praticar a palavra e confiar no tempo divino. Não é fácil, mas é possível, porque o Espírito Santo nos capacita. Quando abraçamos esse estilo de vida, deixamos de ser guiados por pressa ou medo e passamos a caminhar na cadência de Deus. E nessa cadência, o coração encontra paz, o desapego floresce e os frutos permanecem. Sabedoria, esperança e fé. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Jesus elogia a fé que não depende de sinais visíveis. Andar por fé é caminhar com os olhos espirituais abertos, acreditando nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Essa confiança ultrapassa o que sentimos ou enxergamos. A fé não anula a realidade, mas revela que acima dela existe um Deus soberano. Quem escolhe viver assim, experimenta milagres que só a confiança genuína pode gerar. Jesus chorou, João 11:35. Duas palavras, um oceano de significado. O Filho de Deus se comoveu diante da dor humana. Ele chorou com Maria e Marta pela perda de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria. Isso nos ensina a ter empatia, chorar com os que choram, estar presente, carregar fardos juntos. A compaixão de Cristo não era discurso, era lágrimas compartilhadas. Quando seguimos esse exemplo, oferecemos mais do que palavras, oferecemos presença que cura. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. A vida cristã nunca foi promessa de ausência de lutas, mas de presença de Cristo nas lutas. Permanecer firme nas tribulações é confiar que Deus está agindo mesmo quando o cenário é caótico. Cada prova é oportunidade de amadurecimento. Com Cristo, as tempestades não desaparecem, mas deixam de nos afogar. A vitória dele garante que nossa esperança nunca seja em vão. Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Jesus nos lembra da dependência absoluta que temos de Deus. Não somos autossuficientes, não controlamos nosso fôlego, muito menos nosso destino. Reconhecer essa dependência não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É entender que a verdadeira força nasce quando nos rendemos ao Pai. Quando nos entregamos, Ele nos sustenta, guia e capacita. Quanto mais dependemos, mais experimentamos o sobrenatural de Deus em nossa caminhada. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Esse foi um dos últimos comandos de Jesus, e ainda ecoa com poder. Evangelizar não é tarefa exclusiva de missionários, mas de todos que foram alcançados pela graça. Compartilhar as boas novas é mostrar com palavras, atitudes e gestos o amor de Cristo. Cada encontro é oportunidade divina. O mundo precisa ouvir, ver e sentir o Evangelho em nós. Esse é o legado que Cristo confiou à sua igreja. Essas 5 últimas lições costuram a vida cristã como um todo. Fé que enxerga sem ver, empatia que chora junto, esperança que resiste às tribulações, dependência que reconhece limites, missão que espalha a salvação. São degraus que nos levam de dentro para fora, do coração transformado, à prática que transforma o mundo. Elas não apenas moldam o indivíduo, mas geram impacto coletivo, porque o Evangelho é sempre pessoal e comunitário ao mesmo tempo. Na prática, esse bloco nos desafia a confiar além do visível, a amar além das palavras, a perseverar além da dor, a depender além do orgulho e a anunciar além das paredes da igreja. É viver com sabedoria do alto, esperança firme e fé inabalável. É crer que o mesmo Cristo que ensinou essas lições caminha conosco hoje.
E é nesse caminhar que descobrimos que o Evangelho não é teoria distante, mas vida pulsando em cada detalhe. Chegamos ao fim desta jornada, mas não ao fim do aprendizado. As 35 lições de Jesus não são um conteúdo para decorar, são um chamado para viver. Cada uma delas é como uma semente lançada em nosso coração, que pode florescer em atitudes diárias de fé, amor e esperança. Amar a Deus, perdoar sempre, servir com humildade, depender do Pai, permanecer em Cristo, viver sem medo e levar o Evangelho ao mundo. Esse é o caminho do discípulo. Talvez você tenha percebido áreas da sua vida que precisam ser alinhadas. Talvez algumas lições tenham confrontado, outras tenham consolado. Isso é obra do Espírito, que usa a palavra para nos moldar. O desafio agora é não deixar essas verdades ficarem apenas no vídeo, mas transformarem a rotina, no trabalho, em casa, nas escolhas silenciosas que ninguém vê. Jesus nos mostrou que o reino de Deus não é teoria distante, mas prática diária. Quando amamos, servimos, perdoamos e permanecemos, nos tornamos luz e sal em meio a um mundo cansado e sedento. E tudo isso não acontece pela nossa força, mas pela graça daquele que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Então, a pergunta que fica é: qual dessas lições você vai começar a viver hoje? Porque cada pequeno passo em obediência abre portas para grandes transformações. Que essas verdades não sejam apenas lembradas, mas experimentadas. E que em cada detalhe da sua vida você reconheça a presença real de um Deus que continua a nos ensinar pelo exemplo do seu Filho.